Agora Deus usa uma mulher e coloca nela uma revelação, e ela traz o Salvador para o mundo. Oh, glória seja dado o nome do Senhor. Olhe o amor de Deus por vocês, mulheres. Agora a Bíblia Sagrada nos diz que Jesus está sentado agora, preparando para uma grande batalha espiritual também. Ele está sentado com os seus, mas não quis fazer a Santa Ceia no meio dos seus. Ele se afasta, porque os seus o rejeitou. E ele está lá fazendo uma Santa Ceia, não como os outros estavam, porque os outros tinham o cordeiro na mesa, deitado e morto. Nessa Santa Ceia, o cordeiro está sentado e vivo. E ele diz que está preparado, se preparando para uma grande batalha. Canta hinos, se despede do seu povo, dos seus discípulos, e vai. Seguir o caminho que Deus lhe revelou. A morte estava lá, mas era o caminho que Deus lhe mostrou. Quando Deus nos mostra o caminho, só há um caminho a seguir, só há uma coisa a fazer. Não importa se vai haver tempestade ou não, se haverá montanhas ou muralhas. Isaías 40 diz que Deus aplana os caminhos daqueles a quem Ele revela o caminho. Nós precisamos ter fé e confiar. E lá vai o Senhor, e lá no Monte das Oliveiras ele é agarrado, e ele é levado para a cruz. Lá na cruz, o sofrimento dele começa. Das 9 horas da manhã até o meio-dia, houve trevas por toda aquela terra. O que será que aconteceu? Jesus estava na cruz, uma batalha estava sendo travada, senhores. A mesma batalha que houve para libertar o povo de Deus lá no passado, agora está sendo travada para libertar o povo de Deus no presente. Houve trevas antes da libertação e da morte. Houve trevas aqui e agora. Jesus está na cruz e há trevas por 3 horas. Tudo escureceu, o mundo inteiro. Não foi só Israel, foi o mundo inteiro. Ficou em trevas. E ele está ali naquela batalha espiritual. O vento soprando. E trevas por toda a terra. Batalha travada, e de repente, o véu se rasga de alto a baixo, as pedras se fendem. Deus estava declarando, pelo véu que se rasga no templo, 18 metros de altura, 9 de largura, 1 palmo de espessura, era o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Ele se rasga de alto a baixo, a parte de baixo se fende também. Deus estava declarando, do céu até a terra estão abertos agora para quem ouvir a minha
voz. Você entendeu isso? Por que a terra se fende? Calma. Quando isso acontece, a luz, o sol se abre, a luz volta, tudo fica claro. Jesus diz: está consumado. Ele está dizendo: a vitória eu alcancei. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Todos a partir de hoje que estavam em trevas e crê na minha palavra, estão livres. Não foi só isso. Você lembra de Anás, Caifás? Acabou o lugar deles. Deus acabou com o trabalho deles para sempre. Agora eles não tinham mais como representar-se diante do povo de Deus, sendo alguma coisa. Olha o que Deus faz, hein? Olha o que Deus faz, hein? Deus pegou Pedro, Tiago, João e colocou no lugar de Anás e Caifás e muito mais. Porque se achavam, pensavam ser o que Deus nunca viu neles. Alguém comigo aqui? E Deus acabou com o ministério deles. Agora o Senhor está morto. Ninguém matou Jesus, querido. Se Jesus quisesse, ele estava na cruz até agora. A morte era para pecador. E Jesus nunca teve pecado. A Bíblia mesmo diz que ele se entregou. Pai, a ti entrego o meu espírito. Só depois disso é que ele fecha os olhos. Se ele não diz nada, ele estava até agora na cruz. Mas ouça, eu encerro. Quantos dias Jesus ficou morto? Coincidência? Não. 3 horas, 3 dias. E o que ele fez nesses 3 dias? Se lembra que o véu se rasgou? A terra se fendeu? Havia muitos que estavam lá debaixo dessa terra. Você lembra que Deus é Deus dos que estão? Do céu? Da terra aí? Ah, tu acha que debaixo da terra era o diabo? Não, irmão. Ele está falando de pessoas como Davi, que debaixo da terra estava e não havia salvação. Deus agora vai travar uma outra batalha para pô-los em liberdade para a glória do nome do Senhor. Fala para o teu irmão, Deus não se esquece de ninguém, querido. Aquele que creu na sua palavra, ainda que esteja morto, tornará a viver para a glória de Deus. Agora Jesus trava essa batalha por aqueles que nele creu. Tira eles da mão do cativeiro e os coloca em liberdade. Isaías 60 vai falar o quê? Isaías diz que o povo que estava em trevas viu o quê? Uma grande luz. Era isso, toda essa profecia. Agora o povo que viveu em trevas no Egito, quantos anos? 400 e quanto? Há quantos anos Deus não falava com o povo no Novo Testamento? Era a mesma coisa. Eram os mesmos demônios que sempre lutou contra o povo de Deus. Agora dá uma olhadinha para a tua vida.
Lá no passado, Deus usou o Egito. No Novo Testamento, Deus usou o seu próprio povo para mudar o caminho dos escolhidos. Ai! Tem alguém comigo mesmo? Sabe por que você diz que toda a igreja é de Deus? Porque a sua mente ainda não se abriu. Sabe por que você diz que todo pastor é de Deus? Porque sua mente não se abriu. Você ainda é cego. Quando Deus iluminar os teus olhos, você vai se entristecer. Quando te dizem assim, abriu uma igreja. Antigamente eu me alegrava, eu era menino. Hoje, às vezes a gente ganha alma, né? Eu ficava feliz quando eu ia em algum lugar e as pessoas aceitavam Jesus. Acho que a gente já falou sobre isso. Hoje, quando as pessoas aceitam Jesus, eu fico triste. Porque eu não posso carregá-las comigo. E talvez eu esteja ganhando uma alma para o inferno. Porque aonde ela vai estar, ela não será salva. Eu encerro aqui, se lembra? Olha o que Jesus vai falar para os fariseus. Vocês andam o mundo inteiro para ganhar uma alma. Qual é o final, pastorzão? Você lembra? E quando ganha, faz dela 1000 vezes mais digna do que inferno do que vocês. Foi Jesus que falou, não é o pastor Laí. Por quê? Porque eles ganhavam uma alma e eles iam receber os ensinamentos deles, que levava eles a serem preparados para o inferno. É por isso que Jesus ganhava uma alma e falava, vem, me segue, vem, fica por aí não, vem comigo. É por isso que os discípulos falavam, vem. Antigamente eu ficava feliz só de falar, ganhei uma alma. Não, importante que eu ganhei. Não, irmão. Às vezes a gente está prejudicando a vida daquela pessoa. Por isso que hoje eu não me alegro com muita coisa mais. Eu sou o cara mais chato da face da terra. Você quer ver quando você é muito alegre? É porque você é menino. Porque quando a gente envelhece, amadurece, não tem mais sorriso nos lábios, não. É verdade, meu? Está ali, é verdade. Porque a gente enxerga as coisas de forma diferente. E a gente sabe que não pode resolver tudo. Então a gente fica muito triste na caminhada. Bom. Há uma frase, né? Que resume tudo. Deus nos mostrou o caminho, né? O que você vai fazer agora? Deus já te mostrou o caminho? O que você vai fazer? Não se esqueça que a má conversação corrompe. Você lembra que quando Moisés vai buscar uma nova revelação, o povo que eles trouxeram de outras nações que adoravam outros deuses, deram uma grande ideia para eles. Deram uma proposta. Não, a gente faz um bezerro e... É sempre assim, né? Satanás tem sempre uma proposta. Ainda é populacho, né? Vocês já perceberam isso, não? Satanás nunca quer andar sozinho, gente. Ele sempre quer arrastar a multidão com ele. Sozinho você vai ver homem de Deus. Porque onde o homem de Deus... Olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. É sério, encerro aqui, tá? Pode ter uma multidão aqui se divertindo.
Se chegar um homem de Deus, uma mulher de Deus, o papo para porque é fofoca. Então todo mundo trava. Fala se eu estou mentindo. O papo trava na hora. E rapidinho o pessoal acha o que fazer. E você que chega fica sozinho de novo. Por quê, irmão? Não, onde houver trevas e acender uma lâmpada, uma vela ou um fósforo, as trevas se dissipam. Alguém comigo aqui? Diga se eu estou mentindo. O que você estava falando mesmo? Não, nada não. Por que vocês estavam rindo tanto? Não, nada não. Estavam falando dos outros. Fala para o teu irmão, Deus nos mostra o caminho. O que vamos fazer? Quantas propostas eu recebi? Cara, tu prega pra caramba, vem pra minha igreja. Para trás de mim, Satanás. Por que Deus vai usar alguém se não pode falar comigo? Se eu estou aos pés da cruz? Sai fora. É igual lá no monte o cara chegar para mim, aí fala a tua idade. Aí no mínimo queria me revelar. Meu irmão, para de show, pô. Irmão, evangelho é coisa séria. Para de deixar pessoas maldiçoar a tua vida com profecias falsas. Virou brincadeira agora, na tua idade, que eu vou ler aqui um salmo. Para com isso, irmão. Deus não é menino. Deus é santo. Deus é maravilhoso. E Deus nos responde pela sua palavra. E você precisa crer. Para viver uma nova história, porque Ele já nos mostrou o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Creia em Deus e não em homem. Pedindo a você em nome de Jesus, deem ouvidos à palavra de Deus. Creiam na palavra de Deus. Se alguém vos apresentar outro evangelho que não seja esse, seja considerado maldito. O evangelho de homem não salva. Só o evangelho de Jesus. Por isso Deus nos mostrou o caminho. Mesmo com dificuldades, anda por ele. Mesmo com tempestade, ande por ele. Só veremos o que nos espera do outro lado se nós não nos desviarmos do caminho. Não ouçam palavras que parecem. Por causa de palavras que parecem ser de Deus, o povo de Deus, muitos foram destruídos. Parece, mas não é. A palavra de Deus, irmão, nunca vai te fazer sorrir por muito tempo. Porque enquanto houver trevas em nós, Deus estará batalhando para trazer luz.
E isso nos machuca. Enquanto Deus estiver trabalhando para trazer luz às trevas que há em nós, nós vamos sentir no nosso eu tristeza, desânimo. Você já viu quando a palavra, você fica irritado com a palavra de Deus? É a batalha espiritual, Deus trazendo luz. Por favor, deem ouvidos à palavra de Deus. Vai doer, vai. Mas vai parar de doer. E você vai ver o milagre de Deus acontecer. Por favor, não deem ouvidos a esse evangelho que está no mundo, que é louco.